E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha só, eu tô abrindo. Olha só, galera, eu tô abrindo o livro do outro lado, tô abrindo o livro aqui pra gente começar a nossa aula, certo? E eu queria aproveitar o tempo que eu estou abrindo lá e fazer um teste com vocês. Eu vou mandar aqui para todos. Não precisa colocar presente no chat, não, galera, porque eu vou fazer a chamada. Não precisa pôr presença no chat. Quero fazer um teste com vocês. Eu vou colocar um link e vocês tentam acessar esse link aí, tá bom? Que eu vou explicar daqui a pouquinho de que se trata. Eu entrei antes para abrir o livro e já está pronto aqui. Só que acabou dando travadinho aqui, eu não consegui. Mas já vai dar certo. Se vocês conseguirem acessar o link, não precisa por chamada não, galera. Não precisa por presença não. Se vocês conseguirem acessar esse Tem link, que, tem que baixar o aplicativo, professor. você está com o celular, né, Thiago? Aham. Então não baixa não. Quem está com o celular não precisa baixar não. Só quem está com o computador que tenta entrar. Porque quem está com o celular vai pedir para baixar o aplicativo. O Ian conseguiu. Beleza. Ô, Thiago, esse aplicativo que eles pedem para baixar é um aplicativo específico ou é do Google Chrome? É porque Eu eu não consegui abri ele abrir o link. pelo celular ou pelo computador? Computador. É, pelo computador eu consegui É um mais fácil. aplicativo Jamboard, alguma coisa assim. Jamboard é do Google, é uma extensão do Google. É como se fosse aqueles componentes do Google, como se fosse o Google Earth, como se fosse o Drive, o aplicativo do Drive, entendeu? É um componente do Google Chrome, é um componente Google. Se você estiver, se todo mundo tiver com o celular, tiver condição de baixar esse aplicativo, tiver espaço e tal, vai ser legal porque vai criar uma dinâmica para nossas aulas interessantes. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só abrir o livro para já ir carregando aqui, que eu vou partilhar a tela. Só um minutinho. O Murilo também conseguiu. Deixa eu partilhar minha tela, que eu vou mostrar a vocês de que se trata. Estou vendo a minha tela, não é isso? Eu tenho aqui uma galerinha já participando. Engraçado que vem tudo com o nome de animal. Eu não sei porquê, mas não sei se tem alguma configuração que eu coloco ou não. Mas vem tudo com o nome de animal aqui. Morcego Anônimo está participando, enfim. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Eu acho que é porque ninguém fez login pra entrar. Aí fica com esses nomes Deixa assim, aleatórios. galera, no risca não. No risca. A ideia é vocês trabalharem com isso aqui, mas sem riscar a tela, por gentileza. Ô Pode tio, ser? Oi. eu tô pelo celular. Oi? Eu tô pelo celular. E não pediu para baixar, Davi? Não, mas tem que baixar? Não, não. Se você está usando pelo celular, mas não pediu para baixar o aplicativo, Não, pede pra baixar. aí você baixou então. Tio, esse teste vai fazer algum tipo de ponto? Olha só, deixa eu explicar a vocês como que funciona isso aqui. Vocês estão vendo que tem um quadradinho. Para de mexer no negócio. Vocês têm um quadradinho aqui, ó. Indica um aspecto da vegetação, relevo ou hidrografia dos Estados Unidos. Tem um ticketzinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse quadradinho aqui? Nota autoadesiva, como se fosse um post-it. Clique nele aqui para vocês verem. Aí vocês escrevem qualquer coisa aleatória, um AAA e salva. Depois a gente trabalha melhor isso aí. Não é clicar no meu, não. É clicar aqui, nesse quadradinho aqui, ó. Isso, tá vendo? O que que eu vou fazer com vocês? Para de riscar, galera. Para de ir na canetinha. O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar aula normal, certo? Eu vou pedir vocês, precisa pagar o meu, cara. A ideia não é essa, pessoal. Vamos lá. Tá, vamos voltar aqui.
Depois eu refaço isso aí, preocupa não. Não, galera, presta atenção. Olha só. Tio, Oi, eu não consegui entrar. Davi Leite, não conseguiu? Ah, é, Pelo celular? é porque eu tô de castigo sem computador. Ah, tá. Poxa, puxa vida, não tem problema não. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar o Jamboard, porque vocês já entenderam como que funciona. Eu vou fechar, para vocês pararem de bagunçar minha tela. E vou deixar no livro, tá bom? Agora me escutem, olha só. O que eu mais penso em relação às nossas aulas à distância é que a gente tem um marasmo e a gente tem um problema de comunicação. Todos vocês, absolutamente todos, vocês gostam de se comunicar e gostam de falar um com o outro, gostam de conversar. A gente não vai conseguir ter essa comunicação verbal durante a aula, porque a gente não consegue organizar isso. Mas esse ambiente interativo que vocês podem escrever é um ambiente que a gente pode tornar ele construtivo, né? Ter uma visão mais construtivista do conhecimento. O que eu pensei para esse Jamboard aqui, por exemplo? Eu pensei de dar aula para vocês normal, explicar aquilo que eu ia explicar sobre vegetação, relevo, hidrografia dos Estados Unidos, que está nessa parte ainda, e deixar um link para vocês entrarem e colocarem alguns tópicos que vocês acham interessantes ali sobre o assunto da aula. Seria como se vocês fizessem uma anotação, que na próxima aula eu abriria essa anotação de vocês e a gente debateria sobre o ponto de vista de cada um. Tio, seria um resumo? Não necessariamente, Lara, não é para colocar tudo também não, é só para cada um colocar uma coisinha só, entendeu? Para abrir espaço para todo mundo falar. Então, isso que eu vou fazer com vocês. A gente vai usar esse mesmo link, certo? Não entrem lá agora, não mexam com aquilo lá agora. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer outro link, eu vou fazer outro Jamboard e vou lançar para vocês no final da aula, né? Faltando uns 2, 3 minutinhos, eu lanço para vocês, vocês salvam aí. Quem não conseguir fazer, quem não tiver espaço no celular para baixar o aplicativo, ele é muito pequeno. Quem não tiver espaço ou não quiser baixar no celular para fazer, não tem problema não. Mas quem for fazer, coloca o nome na etiquetinha e escreve lá alguma coisa sobre os aspectos naturais dos Estados Unidos, certo? Por quê? Porque depois a gente printa aquela tela e eu consigo fazer uma avaliação de participação de quem fez ali e a gente consegue debater sobre o ponto de vista de vocês. Entendeu? É uma forma de dinamizar a aula, da gente criar uma dinâmica na aula. Pode ser? Não preocupa com isso agora não, que eu só vou fazer isso no final da aula. Ok, galera? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Eu travei? Não. Não. Por que vocês não respondem? Eu fico com essa cara de pastel aqui olhando pra mim um monte de nomes. Eu ainda não entendi muito bem o que tem que fazer. Professor, eu não consigo porque eu uso no celular e tem que instalar. Foi o que eu falei, Raul. Quem não conseguir, galera, não tem problema. Beleza? Vamos tentar evoluir. O celular, se puder baixar, é bom, porque vai ser participativo. Não tem como a gente fazer outra coisa se não for nesse nível, nesse sentido. Praticamente todas as ferramentas que a gente tem na internet requer essa instalação de algum aplicativo, requer um pouquinho de recurso, né? Mas vamos tentar fazer, por enquanto, com quem consegue. Ah, vou ficar sem nota? Não, a gente vai avaliar de outras formas quem não puder participar depois, beleza? Eu só quero criar um ambiente interativo. Foi a Gabriela que falou que não entendeu? Oi, tio. Você entrou no aplicativo? Você entrou, Gabi, no link? Entrei, só não entendi o que tem que fazer, tio. Não, agora nada. Você conseguiu mexer no post-itzinho igual eu falei? Aham. Então, eu vou deixar uma perguntinha. Você viu que tinha uma pergunta lá que foi eu que coloquei? Já estava lá? Sim. Até alguém tirar? Aquela pergunta foi eu que coloquei. Então, você vai fazer um post-itzinho respondendo aquela pergunta. Ou atendendo o que aquele meu post-it pede para vocês fazerem. Basicamente isso, só isso. Coisinha curta, uma frase, uma característica. Coisinhas pequenas. Não dá para escrever um texto ali, não. Beleza? Então vamos lá, galera. Nós paramos na aula de ontem, né? Foi a aula de ontem. Nessa questão aqui, onde eu deixei para vocês fazerem
essa atividade aqui em casa, relacionar o clima à vegetação. Então, o que vocês poderiam ter feito aqui, pessoal? Vocês poderiam ter, por exemplo, colocado aqui clima temperado. Onde que é o clima temperado? É nessa porção central e leste dos Estados Unidos, um pouco mais ao norte. Qual é a vegetação predominante nessa região? Então, a gente vem aqui, olha, ó, qual é a vegetação predominante? Eu tenho essa vegetação aqui de uma predominância muito grande, que são o quê? As minhas florestas subtropicais, subtropical? As minhas florestas subtropicais, deixa eu ver bem aqui, minhas florestas subtropicais e florestas temperadas. E uma partezinha aqui, galera, de estepes e pradarias, né? De maneira predominante, eu posso colocar aqui florestas temperadas no primeiro. No clima subtropical, cadê o clima subtropical? O clima subtropical é esse mais embaixo aqui, certo? O que eu tenho no meu clima subtropical? Eu tenho aqui, ó, as florestas também subtropicais, estepes e pradarias. Cadê? Isso aqui. Florestas subtropicais, estepes e pradarias. Beleza? Tá. Porque o clarinho aqui é floresta subtropical e temperada. Eu tô perdido aqui. Eu fiquei perdido aqui por um instante na vida. Galera, precisa corrigir um por um isso aqui ou vocês conseguiram fazer? Ô tio, Oi. eu instalei o aplicativo e agora? Não, Davi, nós vamos mexer só no finalzinho da aula. Vocês vão tentar fazer em casa depois. Vamos seguir aqui o conteúdo. Beleza. Tranquilo? Era só um testezinho só pra gente... Tio, Oi. tio, você tem como explicar porque eu tava no dentista, eu acabei de chegar. Quem é? Nanda? Júlia, Júlia? Sobre o que, Júlia? sobre esse teste aí. O aplicativo? É, É porque assim, eu coloquei no chat um link. Você tá no computador ou no celular? no celular. Quando você clicar nesse link pelo celular, vai pedir para você baixar um aplicativozinho do Google chamado Jamboard, que é um aplicativo que vai abrir tipo uma tela branca, vai ter uma perguntinha minha e vai ter a possibilidade de você me responder essa perguntazinha através de um post-itzinho que tem na lateral de esquerda. Você pode optar entre uma caneta, entre algumas coisas. Tem 4 opções, não lembro quais são, e tem um post-itzinho, certo? Você vai clicar nesse post-it e vai responder essa pergunta minha ali naquele quadro branco. Falei com os meninos que é um ambiente de interação que a gente pode criar para a gente conseguir fazer todo mundo participar das aulas, por exemplo, e vocês não ficarem só me ouvindo, que é uma coisa que me incomoda muito, eu acho que incomoda vocês também. Talvez vocês não percebam isso, não sintam isso no primeiro momento, mas é muito ruim ficar só ouvindo, né? Aí eu fechei porque os meninos estavam manipulando demais lá, e a ideia da aula agora é a gente trabalhar o conteúdo, e vocês tentarem mexer nisso em casa. Entendeu? Entendi, tio. Ô Davi, não preocupa com o aplicativozinho. Esquece. Vamos trabalhar na aula. Você está perdido no conteúdo ou perdido ainda por conta do aplicativo? Do aplicativo. Esquece. Preocupa com isso agora não. Toda introdução de tecnologia, lembra 4 meses atrás, no primeiro dia que você teve aula online, você estava todo perdido. Hoje você não tem perdido, hoje você está todo achado. Você se encontrou. Toda vez que você vai introduzir alguma coisa na sua vida nova, é meio confuso. A ideia minha era só fazer vocês terem um primeiro contato, beleza? Pega o livro, nós vamos corrigindo a atividade da página 7 e vamos dar seguimento. No final da aula, eu vou colocar outro link para vocês acessarem de novo e tentar fazer em casa, com calma, dando errado, se der certo. Não precisa preocupar, não. Se não conseguiu, a gente vai amadurecendo isso, beleza? A ferramenta, a gente tem tempo para aprender a mexer com ela. Não precisa ser hoje, agora, nesse exato momento, não. O que a gente precisa aprender agora é o conteúdo. A gente pode perder muito tempo, não. Beleza? Eu quis pular essa parte aqui da atividade da página 7, da relação entre clima e vegetação. Alguém teve alguma dificuldade para fazer isso? Essas relações? Fala, Thiago. Fala no áudio. Pode interagir. Ô tio, eu não fiz esse quadro roxo, não.
Era pra fazer? É o Thiago que tá falando? Aham. É pra fazer, Thiago. Você relacionar aqui o clima e a vegetação. Galera, é basicamente relacionar esse mapa com esse aqui. O clima aqui, por exemplo, qual é esse tipo de climático que eu tenho aqui de maneira predominante? Temperado. Qual é o tipo de vegetação? É florestas temperadas e subtropicais, que é essa aqui. Basicamente isso que você tem que fazer. Beleza? Por exemplo, aqui, o clima polar. Onde que eu tenho um clima polar nos Estados Unidos? Eu vou ter o clima polar lá no norte, né? Lá no extremo norte dos Estados Unidos, lá no Alasca. No mapa de situação, lá no Alasca, que eu vou ter o clima polar. Qual é o tipo de vegetação naquele lugar? Tundra. Né? O clima polar está aqui, ó. Essa amarelinha aqui. Não confunda com deserto, não. Meu livro é fácil de confundir. Ah, não é fácil, não. É fácil de confundir aqui. Aqui é o clima polar. Né? Qual é a vegetação que tem aqui? Tundra. Basicamente isso que é para fazer. Associar clima e vegetação. Tranquilo? Alguém tem dificuldade nisso, galera? Não, né? Então vamos lá. Vai na página 7. Eu estava na página 7. Estilo temperado é floresta subtropical. É porque são florestas muito parecidas, Thiago. As florestas temperadas e as florestas subtropicais, elas são muito parecidas, elas se misturam, elas têm características muito semelhantes, certo? Porque o clima temperado e o clima subtropical, ele vai se misturar, ele vai estar dentro da área de transição entre a zona tropical e a zona temperada do planeta. Então é normal você ver isso. Mas, tio, eu não entendi. O que é para colocar? Temperado? Você pode colocar os dois, para colocar temperado e subtropical. O legal, assim, o clima subtropical, ele está mais ao sul da zona temperada, né? Ele está mais próximo da linha do Equador. Então, você coloca aí, ó, né, no clima temperado, você coloca floresta temperada. No clima subtropical, você coloca florestas subtropicais. Só que no clima subtropical, se você analisar, deixa eu voltar aqui. Como é importante a gente olhar para vocês, viu? Enfim, olha só. Aqui eu tenho clima temperado, né? Que é mais distante da linha do Equador. Faz com a gente que é melhor. Tá, então eu vou fazer aqui então. Eu perdi mais tempo do que se eu tivesse feito já. Eu tinha terminado já. Então vamos lá. Clima temperado. O que eu tenho? Floresta temperada. Beleza. Floresta temperada. No clima subtropical, eu vou ter floresta subtropical. Olha só, o clima subtropical está nessa região aqui, certo? Que é o clima subtropical. Aí eu tenho aqui as minhas florestas tropicais e eu tenho esse outro tipo de clima aqui, esse clima amarronzado. Que tipo de clima que é esse aqui? Oh, desculpa, que tipo de vegetação que é essa aqui? São as estepes e as pradarias, né? Então, eu posso colocar estepes e pradarias. Por que eu tenho esse tipo de vegetação aqui, pessoal? Porque eu já estou indo para uma área mais seca, né? Que é essa área aqui nos Estados Unidos, que é um clima semiárido. Eu já estou sentindo aqui nos Estados Unidos o efeito da continentalidade, né? Já tem uma vegetação mais seca e influenciada pelos desertos dessa região central dos Estados Unidos. Por isso que eu tenho os estepes e as pradarias. Nas regiões de deserto e semiárido, eu vou ter uma vegetação de deserto. Galera, desértico e semiárido são climas que se diferem, não são a mesma coisa. O clima desértico é um clima que eu tenho uma quantidade de chuva menor que 250 milímetros anuais. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Então, no clima desértico, vai cair menos de 250 litros de água durante todo o ano. No clima semiárido, esse volume de chuva pode chegar até 1.000 milímetros, ou seja, 1.000 litros de água por metro quadrado. Então, o clima desértico e semiárido se difere. A vegetação
em alguns casos, elas vão ser muito semelhantes. No caso dos Estados Unidos, eu tenho uma faixa muito grande de clima semiárido e alguns locais de climas desérticos, por características específicas. Então, a minha vegetação também ela vai dar uma mesclada. Oi. Na floresta tropical, no clima, é botar estepes e padarias? Na floresta tropical... Não, peraí. No clima tropical... Ah, eu pulei o clima tropical, né? Desculpa, deixa eu colocar aqui do ladinho aqui. O clima tropical... Onde é que eu tenho um clima tropical nos Estados Unidos? Bem, o clima característico tropical nos Estados Unidos, eu vou ter lá no Havaí. Repara um mapinha de climas para vocês verem. Acharam o mapinha do Havaí aí? Cadê? Floresta, que é só uma. Tropical. O clima tropical, peraí, só mexer, deixa eu cruzar aqui. O clima tropical tá aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo? Esse mapinha aqui, ó, um mapa muito pequeno, não consigo enxergar direito. O clima tropical, que é esse marrom escuro, ele vai estar nessa região do Havaí aqui. Então, que tipo de floresta que eu vou ter no Havaí? Floresta tropical. O Havaí está mais ao sul e o Havaí vai sofrer mais com o fenômeno da maritimidade, por ser uma ilha. Então, o tipo de vegetação no Havaí vai ser de florestas tropicais, que elas são mais densas do que as florestas subtropicais e elas têm a característica de perder menos vegetação durante a época do outono do que as florestas subtropicais e temperadas. Depois eu tenho o clima frio, subpolar, que a minha vegetação vai ser boreal, e depois o clima polar, a vegetação vai ser tundra. A vegetação boreal, para ficar claro na cabeça de vocês, é aquela vegetação que produz aqueles pinheiros, que é comum chamar de pinheiros Faber-Castell, aquela floresta da Faber-Castell, lembra? É um monte de pinheirinho de Natal, só que são árvores grandes, né? São as vegetações boreais. E a tundra é um musgo, é uma vegetação muito rala, muito rasteira, que vai se formar quando o solo das regiões polares vão descongelar. Né? Quando o solo descongela, quando tem um afloramento do solo, essa vegetação vai surgir. É uma vegetaçãozinha rasteira, parecida com aquelas suculentas que a gente tem aqui na nossa região. Uma vegetação sem tronco, sem madeira. Tranquilo? Alguma dúvida? Teve mais alguma pergunta aqui? Tem 7 mensagens no chat. Se vocês conversarem comigo, é mais eficiente. Galera, Davi Bobbio, tá aí? Davi? Oi, tio, tô aqui sem querer, juro. Eu copiei sem querer. Oi? Não é pra fazer isso, eu copiei, colei, aí saiu aí. Juro, sem querer, não. Ah, não, tranquilo. Eu achei... Não, na verdade, eu pensei que tivesse outra pessoa na sala. Nossa. Não, é claro, né? Não, Sem querer. Oi? Não, Sem tranquilo. querer, sem querer. Beleza, tranquilo. Vamos seguir aqui. Galera, copiaram aí? Posso apagar? Aham. Posso apagar? Pode. Beleza. Beleza. Galera, nas páginas seguintes, eles vão fazer umas descrições sobre esses ambientes naturais dos Estados Unidos, né? Sobre as características de cada ambiente desses aí. É esse material que eu queria que vocês trabalhassem lá naquela dinâmicazinha nossa lá do post-itzinho lá. Eu vou destacar algumas coisinhas para vocês aqui. No início, nesse início desse parágrafo aqui,
vai estar falando sobre a questão do Havaí e a questão do Alasca, que são estados que pertencem aos Estados Unidos, mas que não estão anexados à massa continental principal dos Estados Unidos, que agrega ali os 48 estados, né? Eu tenho o Havaí, que é um estado chamado de estado insular, ou seja, uma ilha fora do continente, e eu tenho o Alasca, que é uma parte do continente da América do Norte, mas que está distanciado dos Estados Unidos pelo Canadá. O Alasca está acima do Canadá ali. Então, o Havaí tem uma característica de clima tropical, que a gente já fez ali agora, já observou ali agora, que é uma característica de clima totalmente influenciado pela maritimidade. Ou seja, é um lugar onde eu tenho um volume de chuva maior, influenciado pela umidade do oceano, já que o Havaí é uma ilha, né? Está próximo à faixa tropical. É um lugar mais quente, né? Mais quente e úmido. Muito bem. E o Alasca, por estar próximo ao Círculo Polar, é um lugar mais frio. Muito bem. No segundo parágrafo, o que eu estou falando para vocês, vocês podem ir procurando depois e assinalando, né? Vocês podem ir marcando aí, ou vai fazendo observações do que vocês acharem, da forma que vocês acharem mais interessantes aí. O clima temperado, galera, ele vai ser marcado por uma diferença entre o clima subtropical e o clima temperado que a gente já viu falar, né? A gente vai perceber uma certa diferença quanto à posição geográfica desse clima, quanto mais próximo da região litorânea, né? Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Olha só. Cadê? Voltou não? Eu tenho aqui o clima temperado, né, mais em cima, e o clima subtropical aqui mais abaixo. Nessa faixa litorânea, tanto de um clima quanto o outro, eu vou ter uma influência da maritimidade, ou seja, das águas oceânicas atuando sobre essa região costeira aqui. Logo, essa região vai ser uma região mais úmida, enquanto a porção mais central vai ser uma região um pouco mais seca. O que isso vai interferir? Vai interferir principalmente na minha amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É o que vocês vão ler nesse quadradinho aqui, ó. É a diferença da temperatura no mesmo dia, a variação da temperatura no mesmo dia, né? O lugar que é mais seco, a amplitude térmica, ela é maior. No lugar que é mais quente, mais úmido, a amplitude térmica, ela é menor. Ou seja, a variação de temperatura entre a temperatura mais alta do dia e a temperatura mais baixa, ela é menor, beleza? Depois a gente vai ter, galera, que é importante, muito importante vocês observarem, é a relação entre o tipo de vegetação e a ocupação econômica do espaço. Os Estados Unidos, vocês já estudaram de história sobre os Estados Unidos? Não? Já estudaram de história? Galera, alguém? Chico, pode repetir? Vocês já estudaram a formação dos Estados Unidos em história? Alguma coisa dos Estados Unidos em história? Sobre independência, alguma coisa assim, não? A gente estudou a independência dos Estados Unidos. Isso. Quando vocês estudam geografia, os Estados Unidos, vocês percebem que a faixa ocupada pelos estadunidenses no início da formação do país foi essa faixa litorânea aqui, que é chamada de 13 colônias. Vocês devem ter ouvido falar já nesse termo. Então, a parte mais ocupada, a parte mais explorada, os recursos naturais mais explorados dos Estados Unidos, eles vão se concentrar principalmente nessa faixa litorânea no início da sua formação colonial. É nessa parte dos Estados Unidos que nós vamos ter os montes chamados Montes Apalaches. Eu não sei porque você está mexendo naquele aplicativo, cara. Não é bem para estar lá, eu estou prestando atenção aqui. E o interessante é que eu vou conseguir saber quem está fazendo aquilo lá, né? Eu consigo identificar depois. A gente vai ter, nessa porção territorial dos Estados Unidos, os Montes Apalaches, na faixa leste ali,
os montes de Apalache, que vai ser fonte de matérias-primas para impulsionar o processo de desenvolvimento e industrialização dos Estados Unidos. Depois, uma outra coisa importante vocês notarem nessa parte aqui é a diferença que eu já havia explicado sobre o clima semiárido e o clima desértico, onde no clima semiárido eu vou ter um volume de chuva um pouco maior se comparado ao volume de chuva do clima desértico. Beleza? Então, vamos seguir aqui nossa rotinazinha aqui. Tá. Aí nós vamos chegar nessa atividade aqui, galera. Essa atividade vocês vão fazer em casa porque vocês vão precisar de calculadora. Mas eu vou explicar para vocês o que é essa atividade. Muito bem. Deixa eu ver uma coisinha aqui. O que é essa atividade aqui, pessoal? Vocês vão precisar de calculadora para fazer. Com base nos dados anteriores, que são esses dados aqui, responda as questões propostas. Qual é a média mensal da pluviosidade registrada? Então, você vai somar todo o volume de chuva e vai dividir por 12, vai encontrar a média de chuva. Qual é a média de temperatura? A mesma coisa. Calcule a amplitude térmica anual da cidade. Aí você vai ter que saber o que é a amplitude térmica, beleza? Aqui no âmbito anual, no espaço de tempo, considerando o ano. E a letra 2, você vai construir um diagrama, um climograma com base na tabela, beleza? Vocês vão fazer essa atividade para mim. Tranquilo, galera? Na hora de fazer essas atividades, vocês vão fazer, mas não precisa me enviar nesse primeiro momento, tá? Porque a gente está combinando na escola lá de arrumar um meio de enviar essas atividades de uma maneira mais eficiente. Então, não preocupem em mandar essa atividade agora, só façam. Vão fazer essas atividades. Muito bem. Tá. Vocês já leram o conteúdo até essa parte aqui, não foi que eu mandei ler? Até o capítulo, até a página 10? Ai, Senhor Jesus. Começamos nesse capítulo. Tinha os caras para a sala de aula. Hã? Galera, vocês já leram o conteúdo até a página 10. Foi isso que eu pedi para ler? Ou página 14? Eu não lembro. Aí outro. Até a página 10. Isso aí. Olha só. Vocês já ouviram falar em furacões, não já ouviram? Sim. Vocês já ouviram falar que na região dos Estados Unidos é um lugar que acontece muito furacão e muito tornado? Já ouviram falar isso? Já. Ô tio, é porque lá o tempo é doidinho. Porque o tempo é doidinho? Olha só, nós temos algumas condições que vai favorecer o surgimento de tornados e o surgimento de furacões. Primeira coisa, você sabe a diferença de um tornado para um furacão? A principal diferença, né? Tem várias diferenças, mas você sabe qual a principal diferença de um tornado e um furacão? Não. Então, a principal diferença é que um tornado ele pode se formar tanto na água quanto na terra. E um furacão ele só se forma na água, porque ele é alimentado pelas águas oceânicas que vão se aquecendo. No caso dos Estados Unidos, tem uma região do Caribe que forma um grande golfo, né, o Golfo do México. Aquela região ali ela é muito propícia a formações de furacão, porque é uma área onde as águas oceânicas vão se aquecer muito, né, e vão encontrar com as águas mais frias descendo dos polos. Então, quando essas águas oceânicas se aquecem, elas vão se aquecendo e vão subindo, né, e vão fazendo movimentos circulares. Por quê? Porque vai criar uma área de baixa pressão dentro dessa umidade armazenada que está subindo o tempo todo, e os ventos de áreas de baixa pressão vão vir em direção a essa área de baixa pressão. Os ventos de áreas de alta pressão,
que são as áreas mais frias, vão descer para essas áreas de baixa pressão, que são as áreas mais quentes. E vai pegar essa umidade toda que está na atmosfera e começar a fazer ela circular. E essa umidade vai ganhando cada vez mais força à medida que a água vai se evaporando mais. Então, a água do oceano, no caso, ela vai alimentar os furacões, né? Então, quando o furacão começa a encostar na região continental, por exemplo, ele avança para o continente, ele vai perdendo força porque ele não tem mais água para alimentá-lo. Só que a gente tem uma partezinha dos Estados Unidos que é bem famosa pelos furacões e pela destruição que provoca, que é a Península da Flórida. Ali na Flórida, como é uma península, você tem os furacões sendo alimentados pelas águas oceânicas e ainda atingindo a terra. Então, eles só vão perder força quando eles avançam um pouco mais para dentro do continente, certo? Então, o furacão vai acontecer basicamente por conta do aquecimento das águas oceânicas naquela região. E é comum acontecer furacões nos Estados Unidos. É bem comum, por sinal. Muito bem. Então, a gente tem aqui uma reportagem sobre o furacão Harvey, que eu acho que foi o último furacão que provocou uma destruição maior nos Estados Unidos, e sobre o contexto de ocupação socioeconômica em função desses furacões. Aí a gente começa a notar, vocês vão ler essa reportagem aqui, vão fazer essa atividadezinha aqui, e vocês vão começar a notar o seguinte: os impactos provocados por eventos climáticos em regiões mais desenvolvidas, eles vão ser menos catastróficos do que os eventos climáticos que acontecem em regiões menos desenvolvidas. Por exemplo, essa parte da Flórida, da pontinha da Flórida nos Estados Unidos, ela é constantemente atingida por furacões. E como o lugar é muito mais desenvolvido, a população muito mais rica, eles conseguem constantemente se recuperarem, se reconstruírem, beleza? Então, vocês vão ter aí, galera, aquela atividade que eu falei para fazer e essa atividadezinha aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre a questão física dos Estados Unidos, tá bom? Deixa eu agora tentar fazer aquilo que eu ia fazer com vocês. Ficou alguma dúvida sobre essa questão de clima e vegetação dos Estados Unidos? Eu acabei falando as coisinhas mais importantes ali e não peguei muita coisa. Oi. Eu não entendi o que é para fazer na página 10. Na página 10? Deixa eu voltar na página 10 aqui, então. A página 10 está aqui. Você não entendeu as perguntinhas, né? Você está vendo a página 10 aí? Vamos lá. A tabela a seguir apresenta dados sobre a cidade de Nova York e nos Estados Unidos. Quais são esses dados? Eu tenho o clima, eu tenho os meses, certo? A precipitação e eu tenho a temperatura. Tranquilo? Eu não sei porque tem clima aqui, mas tudo bem. Janeiro, fevereiro. Então, em janeiro, 87 milímetros de chuva. Temperatura, menos 3 graus. Tá vendo? Fevereiro, temperatura, precipitação, temperatura. Precipitação é chuva, tá? Quantidade de chuva que caiu. Com base nos dados anteriores, responda as questões propostas. Qual é a média mensal da pluviosidade? Pluviosidade é a mesma coisa que precipitação. Anota aí. Pluviosidade é igual a precipitação. Pode anotar, fica mais fácil para vocês. Como que você tira uma média? Como que você faz um cálculo de média? Você vai somar todo esse volume de chuva e dividir por 12, que é a quantidade de meses. Então, você vai ter a média de chuva. Na temperatura, você vai fazer a mesma coisa. Calcular a média da temperatura mensal registrada. Ou seja, somar toda essa temperatura e dividir por 12. Depois você vai calcular a amplitude térmica anual da cidade. Aí você vai ter que saber o que é a amplitude térmica e calcular. É isso que eu não vou explicar, não, que eu explico na próxima aula. Então, é que vocês façam. Deu para entender? Deu, tio. Muito obrigado. Beleza. Olha aqui, galera. Vocês estão vendo a páginazinha? Isso aqui é a sala de aula que eu criei para vocês, tá vendo? Porque que enfim. Aí o Jamboard é
é um aplicativo do Google, tá vendo aqui, ó, Jamboard aqui, ó. Vocês podem fazer isso no Gmail de vocês também. Isso é do Gmail. Eu tenho que fazer a chamada. Caramba. Acabei perdendo a hora. Vocês riscaram, tá todo riscadinho aqui. Eu vou criar outro rapidinho, vou mandar um link para vocês e vou fazendo a chamada ao mesmo tempo. Porque para criar o link aqui acaba demorando um pouquinho. Eu vou fazendo a chamada aqui ao mesmo tempo. Quer falar, Thiago? Fala. Foi sem querer, tio. Ah, não, tranquilo. Alexander. Galera, pode ligar o áudio todo mundo para ficar mais rápido para fazer a chamada. Eu vou criar o link. Cadê o link aqui? Copiar link. Isso, eu vou mandar para vocês aqui. Aí vocês salvam o link aí. Cadê? Aqui. Cadê o chat? Tio, tem que responder até quando? Até a próxima aula, Gabi. E sem pressão, tá? Isso aqui inicialmente é para a gente desenvolver atividades assim, de dinâmica, assim, sem muita pressão. Eu mandei o link para vocês. Galera, por gentileza, não risca. Copie esse link em algum lugar no computador de vocês, dá um jeito de salvar aí, e quem for responder na chamada pode sair. A pergunta eu vou colocar daqui a pouquinho. Antes de encerrar aqui, eu vou colocar a perguntinha para vocês responderem. O lugar para vocês clicarem, deixa eu até fazer aqui, vocês estão vendo a tela, né, do Jamboard aqui. Sim. O lugar é aqui, ó, nesse quadradinho aqui, tá vendo? Ó, nota autoadesiva. Vocês vão clicar aqui e vai aparecer um post-itzinho. Aí vocês façam a anotação de vocês, coloquem o nome, que é para eu poder saber quem participou, e salva. Depois vocês salvam aqui, ele vai aparecer coladinho aqui. Beleza? Eu vou fazer a chamada e quem quiser responder e quiser sair, pode sair. Tio, Tio, eu mas é ainda pra não salvar o entendi. quê? O link que eu mandei. Não. No site é pra fazer o quê? Ah, tá. Vai ter uma pergunta aqui, igual tava. A hora que eu expliquei. Certo? Você vai clicar nesse quadradinho aqui. Você tá vendo o quadradinho aqui? Tô. Nota autoadesiva. Quando você clica, vai abrir um negocinho de texto aí. Você tá vendo? Ó. Sim. Beleza? Aí você vai digitar a resposta da pergunta, ou que eu estou pedindo aqui, e vai clicar em salvar. Tá vendo? Tô. Pronto. Não esqueça de colocar o seu nome. Aí depois você coloca ou no início ou no final o seu nome. E salva. Quando você salva, ele fica pregado na folha. Quer ver? Tio, clique não dá. Como que não dá? Ah, tá. Não tá dando agora porque eu tenho que autorizar vocês a editarem. Daqui a pouquinho vai dar. Ô tio, eu cliquei no link, mas tá escrito acesso negado. Sim, é porque só salva o link, Gabi. É porque eu tenho que configurar ele para vocês entrarem e vocês editarem. Entendeu? Entendi. Deixa eu fazer a chamada aqui um pouquinho. Deixa eu fazer a chamada, porque aí vocês vão saindo. Daqui a pouquinho eu autorizo vocês mexerem nele. Alexander, tá aí? Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Presente. Arthur. Presente. Arthur Santos, né? Arthur dos Anjos. Arthur dos Anjos. Breno. Presente. Davi Bóbio. Bom final de semana, tio. Obrigado, você também. Davi Bóbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Diego. Presente. Ellen. Presente. Gabriela. Presente. Iago. Ian. Presente. Ian, presente. Isabela. Presente. Isadora. Presente.
Isadora Prado. Presente. Júlia Presente. Prezeski. Júlia Dávila. Presente. Lara. Presente. Leandro. Presente. Lian. Presente. Linda. Luiz Antônio. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Bastos. Matheus Lorenzoni. Murilo. Presente. Nanda. Rafaela. Presente. Raul. Presente. Tiago. Presente. Beleza. Deixa eu autorizar aqui. Vocês vão mexer nele agora, quer ver? Tamo junto, tio. Bom final de semana pra você. Bom final de semana, tá? Fique à vontade para sair quando quiserem. Ô tio, Isso. Agora vocês podem mexer no link. Oi. eu consegui entrar pelo celular, mas eu não sei o que faz por ele. Clica nesse quadradinho aqui. Calma aí que eu vou entrar no link. Aí, consegui, tio. Clica nesse quadradinho do cantinho aqui, ó. Onde tá o mouse assim, ó. Calma que eu não tô achando esse quadradinho. Não tem uma canetinha, uma borracha, uma setinha, não? Ah, tem. Aqui. Ó, vou mandar, sei lá, oi. Aí aparece pra você? Manda aí pra ver. Mandei, oi. Apareceu, tio? Pera aí. É porque eu tô escrevendo também. Deixa eu salvar aqui o meu aqui. Oi. Oiê. Oiê. Você escreveu. Aham. Ele apareceu. Eu vou apagar, aí depois você entra lá. Provavelmente a minha perguntinha já tá aqui, ó. Indica uma característica natural dos Estados Unidos. Tá vendo aí? Pra mim só tem o meu post-it. Espera um pouquinho. Ainda só tem o seu? Aham. Ô tio, como assim uma característica natural dos Estados Unidos? Coloquei muito amplo porque eu saí. Algum aspecto natural da vegetação. Deixa eu editar ele aqui, fica mais fácil. Iguana anônima. Achei, tio. Achou? É porque demora um pouquinho. Mas o problema é que fica aqui na tela e aí eu tenho que botar minha resposta no lado que tá aí. Não, pera aí, você vai colocar onde você quiser. Depois a gente mexe com ele. Uma característica. Não esquece de colocar seu nome, né? Não. Ele não esquece de colocar o nome, Da vegetação. Vegetação. Mas como que eu vou saber que chegou pra você, tio? Vai chegar. Salvar vai chegar. Relevo. Na verdade vai aparecer pra todo mundo. Isso vai ficar aberto pra todo mundo. Não criar um quadro, entendeu? Não aguenta mais ficar sem computador, tio. É a pior coisa que tem. Eu vou colocar meu nome aqui, ó. Caramba. Aí. Eu não consigo dar enter, não. Professor Clécio. Só pra saber que é eu. Professor Errado. Clécio tá certo. Salvar. Aí. Que indica uma característica da vegetação, relevo ou hidrografia dos Estados Unidos. Pronto. Aí vocês vão clicar em qualquer lugarzinho que vocês quiserem. Tipo assim, vocês vão clicar no post-itzinho e vai escrever, ele vai ficar jogado aqui. A gente consegue mexer com ele. Igual eu consigo mexer com o meu aqui, ó. Ó, qualquer lugar. Vocês não estão vendo porque a internet demora um pouquinho de atualizá-lo.
Bacana? Tio, se for o caso, tipo, alguém não conseguir entrar, por exemplo, eu não consegui mandar pra você, aí eu te aviso no WhatsApp, pode? Não, não precisa não. Isso é só pra gente testar a ferramenta, entendeu? Não precisa preocupar com isso agora não. É só pra gente testar a ferramenta e fazer uma dinâmicazinha, assim, fazer a aula ficar mais Mas dinâmica. tá valendo ponto? Tipo, Não. vai que alguém não consegue. Não, mas é isso mesmo. Eu não posso avaliar uma coisa que as pessoas não conseguem fazer. Mas eu tenho que saber o quanto as pessoas conseguem para a gente usar a ferramenta. Entendeu? Aham, obrigado, tio. De nada. Vamos lá, deixa eu interromper aqui. Vou dar tchau para vocês. Galera, fala, Luiz. Pode falar. O meu tá baixando. Tá, vocês tentam usar, tenta fazer, entendeu? Cuidado para não apagar o que eu fiz, para não ficar as outras pessoas ficarem perdidas depois. E se não conseguirem, não tem problema, não sofra com isso não. A gente vai tentando ajustar aí para na hora que todo mundo conseguir, a gente fazer atividades mais legais por lá. Beleza? Ô tio, e se for o caso de alguém apagar sem querer, o que acontece? Ah, eu coloco de novo. Se for sem querer, se não for, eu brigo. Não, é porque tem pessoa que não sabe mexer, vai que apaga sem querer, tem. Mas para apagar tem que ir lá no meu, clicar e deletar. Né? Não sei se você vai conseguir fazer isso sem querer, não, mas tudo bem. A gente tende. Não é só passar a borracha em cima que apaga, não? Não. Mas para que vai pegar a borracha? Mas vai que escreve errado. Aí para apagar, vou fazer outro. Mas se escrever errado, você clica nele e manda editar. Ah, tô aprendendo. Entendeu? Você clica nele e edita. Ó, o Lian já fez aqui, ó. Legal aqui, ó. Vegetação. Bem bonitinho. Já pode fazer? Se quiser, pode fazer. Fica à vontade. Deixa eu encerrar a aula aqui que eu tenho que almoçar. Beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau.